Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Sistema de Numeração, Código de Detecção e Correção de Erro. Esse aqui é o vídeo 3 daquela sequência de 3 vídeos que eu falei que eu ia trazer para vocês, falando sobre esse assunto, Código de Detecção e Correção de Erro. Pessoal, no último vídeo nós aprendemos como construir o código de Hamming, ok? Baseado ali no número de bits de dados, beleza? Nós já sabemos como construir o código de Hamming, beleza? Agora, como que o erro ele é corrigido, Primeiramente, como que ele é localizado e, por fim, ele é detectado, Ele é detectado, na verdade, por meio do método bit de paridade, Que é o assunto que eu trouxe para vocês aqui. Agora, como que o erro ele vai ser corrigido? É o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Esse vídeo aqui, na verdade, é a parte 2 do assunto que eu postei aqui no último vídeo na playlist, falando sobre código de Hamming, a construção do código de Hamming, beleza, gente? Muito bem, pessoal. Primeiramente, é, uma recomendação. Se você não assistiu a parte 1 deste assunto, assiste lá, não segue com esse vídeo aqui. Se você não entender pelo menos um pouco da parte 1, não é difícil, é bem tranquilo, Porque senão você pode se perder naquilo que vai ser tratado aqui, beleza? Então vamos primeiramente aqui fazer uma breve revisão sobre a parte 1, Sobre a construção do código de Hamming, tranquilo? Caso vocês se lembrem, a construção do código de Hamming, ela segue 3 etapas, A primeira etapa é a gente saber o número de bits de paridade. Para a gente saber o número de bits de paridade, a gente precisa saber, primeiramente, quantos bits de dados vão ser utilizados. No nosso exemplo aqui, vamos usar 4 bits de dados, ok? Então, quantos bits de paridade são úteis, são necessários para ser inseridos nesses 4 bits de dados aqui, para a construção do código de Hamming, A gente tem que se valer primeiro daquela equação, Onde 2 elevado a p tem que ser maior ou igual a p mais d mais 1. Só relembrando, esse p ele é designado para indicar a quantidade, o número de bits de paridade, e esse d aqui ele é designado para o número de bits de dados. Nesse caso aqui, nós já até sabemos quantos bits de dados são 4 bits, tranquilo? Então, para a gente saber agora o número de bits de paridade, a gente precisa ir atribuindo valores a P, certo? Para poder realizar ali os testes. Nós já sabemos, no exemplo que eu mostrei no vídeo passado, que para 4 bits de dados, 3 bits de paridade são necessários. Então, a gente já atribui um valor para P que seria 3, ou seja, 3 bits de paridade vão ser utilizados. E se a gente fazer as substituições aqui, ó, e depois resolver a conta, nós vamos perceber que atende a condição imposta aqui pela equação, Ou seja, 2 elevado a P, ele é igual a essa continha aqui que eu acabei de mostrar, tranquilo? Sabendo, então, a quantidade de bits de paridade, a gente vai saber agora qual o tamanho do código de Hamming, que vai ser de 7 bits. Ou seja, 3 bits de paridade mais os 4 bits de dados, beleza, gente? Então, vamos lá. O primeiro passo foi revisado. O segundo passo era o quê? A gente saber como inserir os bits de paridade no código, ou seja, como que nós vamos posicionar corretamente cada bit de paridade, beleza? Então, a gente montava essa tabelinha aqui, certo? Na primeira linha, a gente enumera as posições dos bits, ok? No caso aqui vai ser bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, e assim por diante. Na segunda linha, a gente faz a mesma enumeração, porém com a representação em binária, só lembrando que o número de bits para a representação em binária das posições vai ser equivalente ao número de bits de paridade. Por que são 3 bits aqui? Porque nesse código de Hamming, possuem 3 bits de paridade. Se fossem 4 bits de paridade, então a representação binária das posições dos bits teriam que ser 4 bits, beleza? Acredito que vocês devem se lembrar disso. Maravilha. Então a gente começa então a organizar, a posicionar corretamente bits de paridade e bits de dados. Se vocês se lembram, P1 ele vai sempre na primeira posição, ok? O P2, o P2 e o P3 vai seguir a seguinte lógica: você vai pegar a posição do bit de paridade atual e vai multiplicar por 2. 1 vezes 2 é 2, então P2 vai na posição 2. E o P3 pega o bit atual, o bit de paridade atual, e multiplica por 2. No caso, 2 vezes 2 é 4. Bit de paridade 3 vai na posição 4, ok? Se fosse 4 bits de paridade, onde é que iria no caso o P4, Pega 4 e multiplica por 2, que dá 8. Então ele iria na posição 8,
Bom, agora sabendo como que os bits paridades estão posicionados, a gente agora posiciona os bits de dados, que vai seguir essa sequência aí, tranquilo? Então, já sabendo quais são os bits de dados, né? Eu tenho aqui ó, 1, 0, 1, 0, então eu já posso posicionar eles ali, ok? Seguindo exatamente essa sequência, ok? Muito bem. Qual seria agora o próximo passo? Saber quais são os valores dos bits de paridade, né? Determinar os bits de paridade. No que vai depender o valor do bit de paridade, né? Se vocês se lembrarem, eu tinha falado no último vídeo que era para vocês ignorarem isso aqui. Só que nesse vídeo aqui vocês não vão ignorar. E nos slides seguintes vocês vão entender o porquê que os bits de paridades aqui, ó, eles têm que ser organizados em ordem decrescente, beleza? Muito bem, gente. Então vamos formar os grupos aqui. Vamos ver se vocês lembram. Vamos deixar aqui destacado, né? P1, P2, ok? E aqui vamos colocar o P3, tranquilo? Maravilha. Vocês lembram como que cada bit de paridade faz as verificações dos bits de dados? Para ele poder formar o seu grupo aqui? P1, ele vai verificar todos os bits de dados, onde na posição do bit em binário eu tenho 1 nessa posição aqui, ó, 1 mais à direita. No caso, ele vai verificar essa coluna aqui, tá vendo? Vai verificar esta coluna, ok? E vai verificar esta coluna aqui, ó. Então, vai ser 1, 0, 0. Então, vamos colocar aqui, ó. P1, ele forma esse grupo aqui, ó. 1, 0, 0. Então, nesse grupo de bits aqui que P1 formou, eu tenho quantos bits 1? Apenas um bit 1, o que significa quantidade ímpar de bit 1. Então, o bit de paridade aqui vai ser 1, para formar a quantidade par de bit 1, uma vez que o método que está sendo utilizado aqui, ó, é o bit de paridade par. Vamos agora verificar o P2, certo? Então, o P2 inicialmente ele está numa posição onde eu tenho 1 aqui no meio. Então, ele vai verificar todos os bits de dados onde a posição eu tenho aqui bit 1 no meio, tá vendo? Ó, aqui e aqui. Né? Quais são os bits de dados dessas posições? Ó, 1, 1, 0. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 1, 0, beleza? Então ele formou aqui um grupo onde eu tenho 2 bits 1, ou seja, quantidade par de bit 1. Qual vai ser o bit de paridade? Vai ser 0. Então, coloco 0 aqui no P2. E o P3? Tranquilo, né, gente? Ó, eu vou verificar todos os bits de dados, onde na posição em binário eu tenho 1 mais à esquerda. No caso, vai ser aqui, aqui e aqui. Quais são os bits que estão nessas posições? 0, 1, 0. Então, vamos colocar aqui no P3. 0, 1, 0. Maravilha, gente. Qual é o bit de paridade aqui? Já que a quantidade de bits 1 é ímpar, então o bit de paridade vai ser 1. Ok? Então, P3 vale 1. Chegamos agora no código de Hamming com relação a esses bits de dados aqui, esses 4 bits de dados. Pessoal, uma coisa que eu não falei no vídeo passado, né? E eu não falei propositalmente mesmo. A construção do código de Hamming, quem faz essa construção aqui, ó, quem vai atribuir o valor do bit de paridade seria o computador transmissor. Então, o computador transmissor, que ele é projetado para bits de paridade usando a paridade par, ele que vai fazer essa construção aqui, ó, inicialmente. Então, a posição dos bits de paridade e os valores dos bits de paridade vão ser determinados pelo transmissor que usa a paridade par. Beleza, gente? Agora vamos dar seguimento aqui para, de fato, a parte 2, beleza? Maravilha. Então, pegando o exemplo que nós usamos, ok? O transmissor, ele vai enviar aqueles mesmos dados lá que eu mostrei no exemplo passado, beleza? Para este computador receptor aqui, ok? Só lembrando que ele está utilizando paridade par. Logo, o receptor ele tem que ser projetado e construído para poder fazer a verificação do código que ele vai receber utilizando paridade par também. Aqui não pode ser paridade ímpar, né? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar uma dica para vocês e vou mostrar essa diferença, né? O que aconteceria se um computador transmissor, utilizando paridade par, envia a mensagem para um outro computador ou equipamento eletrônico de paridade ímpar? Vocês vão ver o problema que pode dar. Então fica comigo até o final do vídeo, beleza? Maravilha. Então, o computador enviou essa informação e ela chegou aqui no receptor. Bom,
Olhando aqui, gente, se vocês forem verificar, ó, cada posição dos bits, ó, você percebeu o quê? Que de fato a informação chegou no receptor sem erro, né? A gente está vendo que não tem nenhum erro aqui. Só que aí, pessoal, tem uma questão. O receptor não sabe. Ele não sabe o que foi enviado. Então, ele não sabe se tem erro ou não. E para ele saber se tem erro ou não, ele vai fazer a verificação das paridades, para saber se a paridade está correta. Beleza? E ele vai fazer isso baseado na técnica do código de Hamming. Beleza? Então, vamos fazer a verificação utilizando o método de Hamming. Vamos posicionar cada bit que esse computador receptor ele recebeu, beleza? Igual a gente faz lá para construir o código de Hamming. Só que aqui o que vai ser feito vai ser uma verificação, beleza? O código de Hamming ele já está construído, o transmissor construiu ele. Agora o computador receptor ele vai fazer a verificação, ele vai verificar as paridades. O que significa que a cada verificação que for feita, no caso são 3 bits de paridade, então ele vai fazer 3 verificações. E essas verificações elas vão formando grupos de bits, né? Agora, uma atenção aqui, pessoal. Eu gostaria que vocês se atentassem para este campo aqui. Ó. Esse campo aqui, pessoal, é onde vai ser inserido o bit de paridade. Prestem bastante atenção. Todas as vezes que nesse campo aqui, tá vendo? O bit de paridade for zero, então significa que a verificação está correta, né? Até escrever aqui, ó. Correta, verificação correta. O que eu estou dizendo com isso? O que eu quero dizer com isso? Que aquele grupo de bits que cada paridade está verificando, se for zero, então ele está dizendo o seguinte: olha, exatamente esse grupo de bits que eu verifiquei, que saiu de lá do receptor, chegou aqui do jeito correto. Vocês vão entender, tá, gente? E todas as vezes que o resultado de cada verificação for 1, significa então que a verificação está incorreta. Ou seja, o que ele vai estar dizendo para vocês? Ó, tem um bit que saiu de lá do receptor que ele não chegou aqui do jeito certo. Né? Não é a mesma coisa que saiu de lá. Vocês vão entender. Ó, se vocês quiserem, copiem isso aqui, né? Ou tira print, né? Que mais na frente vocês vão entender o porquê disso, beleza? Que eu falei. Muito bem, gente. Então vamos dar seguimento, ok? Lembrando que o receptor ele também utiliza a paridade par, beleza? Maravilha. Agora você vai fazer as verificações. Uma diferença aqui. A verificação, pessoal, que cada bit de paridade vai fazer, o próprio bit de paridade vai ser também verificado. Ele vai ser incluso aqui no grupo. Por exemplo, o P1, tá vendo? Vai seguir praticamente a mesma lógica lá na construção do código de Hamming. Ele vai verificar todos os bits onde na posição em binária eu tenho um mais à direita. Então ele vai verificar essa daqui, vai verificar essa, vai verificar esta e vai verificar esta coluna. Olhando aqui, ó, quais são os bits dessas colunas que ele vai verificar? Ó, 1, 1, 0, 0. Então, aqui em P1 eu tenho esse grupo de bits, 1, 1, 0, 0. É paridade par. Qual é o bit de paridade que vai aqui? É só contar quantos uns tem, quantidade par de uns. Então, bit de paridade 0. Este bit de paridade aqui, ó, de P1, ele vai ser o bit menos significativo aqui dessa organização que eu estou fazendo, beleza? Então eu coloco o P1 aqui, o P2 ele vai aqui, o P3 vai aqui, o P4 vai aqui e assim por diante, beleza? Já já vocês vão entender agora o porquê que eu organizei os bits de paridade em ordem decrescente lá no vídeo anterior, beleza? Maravilha, o bit de paridade é 0. Então o que ele está me dizendo? Ó, paridade certa, ok? Os bits que ele verificou é exatamente o que saiu lá do transmissor, beleza? Só que agora ele vai continuar. Ele vai verificar agora o P2, certo?
vai verificar se a paridade P2 está correta. E para isso, ele vai visualizar quais colunas? Ele vai visualizar, além da coluna do próprio P2, ele vai verificar todos onde eu tenho 1 no meio. Aqui, aqui e aqui. Quais são esses bits? Ó, 0, 1, 1, 0. Então, o grupo ali, ó, 0, 0, 1, 0. Quantidade de bit par, bit de paridade, 0. Beleza? O que ele está dizendo? Ó, esse grupo aqui, ó, que eu verifiquei, também está correta. P3 vai verificar o quê? Além da própria coluna dele, ele vai verificar também todos onde eu tenho o bit mais à esquerda, que seria esse e esse. Quais são os bits dessas colunas? Ó, 1, 0, 1, 0. Então, coloca ali, ó, 1, 0, 1, 0. Quantidade de bit par, bit de paridade 0. O que ele disse? Ó, a paridade do P3 está correta também, porque deu 0. E aqui, pessoal, cada resultado dessas verificações, ele foi gerando um bit de paridade, tá vendo? E eu coloco ela dessa forma aqui, ó, porque isso aqui vai me indicar qual posição o bit correto está. No caso aqui, ó, está dizendo que a posição é 000. Não existe essa posição aqui, 000. O que significa dizer que, de fato, o código que chegou aqui está correto. Ou seja, não teve ruído elétrico, não teve flutuação na tensão, ele chegou exatamente como ele foi enviado lá pelo transmissor. Pessoal, código de correção de erro é isso. Bit de paridade é isso. Entenderam essa parte? Se vocês não entenderam, volte essa parte do vídeo, assiste de novo até vocês entenderem. Se vocês não entenderem, não conseguirem ainda assimilar, coloca nos comentários qual é a sua dúvida, que assim que tiver um tempo, eu vou ter prazer em responder a vocês, beleza? Eu gosto muito de interagir com vocês nos comentários. Maravilha, gente. Entendido então como que agora o erro ele é detectado, né, localizado e corrigido, agora vamos pegar um outro exemplo, né? O transmissor, ele construiu este código de REM, ele tinha esses bits de dados aqui para enviar, então ele fez a construção do código de REM e ele enviou. Né? Ele também está utilizando a paridade par, ok? Ele fez o envio. Só que agora, o que vocês perceberam aqui? Ó? Batendo o olho, você já percebe que tem um erro. Ó, esse bit aqui, ó, está incorreto, tá vendo? Não foi 0 que saiu do transmissor nessa posição. Aquilo que eu falo para vocês. Nós sabemos porque a gente está vendo. Porém, o receptor não sabe. E ele vai fazer a verificação utilizando o código de REM. Então, vamos posicionar cada bit em colunas, ok? Né? Bit 1, bit 2, bit 3, do jeito que vocês já sabem como fazer. Isso aqui, eu já mostrei no vídeo passado como que vocês vão fazer a distribuição dos bits de paridade. Vai estar na mesma sequência, né? Vai estar na mesma posição que veio lá do transmissor, ok? Então, vamos lá, gente. Maravilha. Sabendo que o receptor utiliza a paridade par, então vamos fazer a verificação dos grupos, ok? P1 vai verificar quais colunas? Vocês já sabem. Vai verificar a própria coluna dele, vai verificar essa daqui, essa e essa. Quais são os bits dessas colunas? 0, 1, 0, 1. Coloca ali, 0, 1, 0, 1. Qual vai ser o bit de paridade? Já que a quantidade de bits 1 é par, então bit de paridade 0. Beleza? A verificação do P1 está correta. Vamos então agora para a verificação do P2. Ó, vai verificar essa coluna, essa e essa. Quais são os bits? 0, 1, 0, 1. Coloca lá, 0, 1, 0, 1. Quantidade de bits 1 par aqui nesse grupo, então bit de paridade 0. Verificação correta de P2. Agora vamos ver o P3. Ele vai verificar, além da coluna dele, vai verificar essa daqui e essa daqui. Quais são os seus bits? 0, 0, 0, 1. Então, coloca lá. Agora aqui, ó, a quantidade de bits 1 desse grupo é ímpar. Então, qual vai ser o bit de paridade? Bit de paridade 1. Ou seja, verificação incorreta. O que ele está dizendo para vocês? Ó, tem um erro no código, tá? Existe um erro, chegou aqui errado. E agora, qual foi o resultado que ele formou aqui? Ó? 1, 0, 0. Então, ele vai indicar o seguinte, que o bit incorreto está na posição 1, 0, 0.
se vocês olharem, essa posição aqui, ó. Deixa eu só apagar esse negócio que eu fiz aqui, ó. Ó, a posição 4, tá vendo? E de fato, né, está incorreto. Era 1 e chegou aqui 0, né? Teve uma queda de energia, sei lá, que fez com que o nível lógico abaixasse e ele entendeu que era nível lógico baixo, mas na verdade é nível lógico 1. Então, o que vai acontecer, já que ele detectou o erro, conseguiu localizar a posição do erro, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o nível lógico para o seu nível lógico oposto. No caso, é 0, era para ser 1, então ele muda para 1. Agora sim, o código está correto. Beleza, gente? Entenderam como que o erro ele foi localizado e corrigido? Gente, é bem fácil, é bem tranquilo, não é? Maravilha, vamos para esse exemplo aqui agora, ó. Agora vamos utilizar a paridade ímpar, ou seja, é um código de Hamming que foi construído com base num grupo de 1, 2, 3, 4, 5 bits de dados. Então, 4 bits de paridades foram utilizados. Então, ele fez a construção do código de Hamming e agora ele vai enviar essa informação para o computador receptor. Ele fez o envio, né? Então, eu não vou te dizer aqui onde é que está o erro, não. Né? Em vez disso, nós vamos descobrir o erro juntos aqui, fazendo a verificação das paridades, tranquilo? Então, vamos posicionar cada bit, ok? E vamos formar aqui os grupos, tranquilo? Lembrando que, como o transmissor utilizou paridade ímpar, então o receptor também tem que ser com paridade ímpar, ok? No que consiste a paridade ímpar? A quantidade de bits 1 num grupo tem que ser ímpar, beleza? Muito bem, gente. Então vamos verificar primeiro a paridade de P1, ok? Então ele vai verificar todos os bits dessa posição aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Quais os bits dessas posições? 1, 1, 0, 0, 0. Então, coloca o grupo ali. Beleza? Ó, quantidade de bit par. O que está sendo utilizado é paridade ímpar. Então, qual vai ser o bit de paridade? Vai ser 1. Então, ele já está dizendo que tem erro. Ó, deu problema aí, tá? O código, ele veio com alguma falha. É o que ele está dizendo. Gente, se qualquer um desses grupos aqui, ó, o bit de paridade for 1, não importa se é paridade par ou se é paridade ímpar. Se for 1, significa que tem erro no código. Beleza? Muito bem. Vamos agora para o P2. P2 ele vai verificar todos os bits onde na posição binária eu tenho 1 nessa posição aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui e só, né? Quais são os bits dessas posições? Vamos lá. 0, 1, 1, 0. Tá vendo? Então, vamos colocar eles ali. Formamos o grupo de P1, P2. Qual é o bit de paridade? Quantidade de bit 1 par. Então, o bit de paridade tem que ser 1 para poder ser ímpar. Tranquilo? Então, verificação incorreta. Vamos agora para o P3, né, gente? Aqui, ó. Então, eu tenho o bit nessa posição aqui, ó. Bit 1 nessa posição. Então, vai ser aqui, aqui e aqui. Tranquilo? Então, só lembrando que no caso do receptor, o bit de paridade, né, ele também entra aqui nessa jogada. Ou seja, o bit de paridade que veio lá do transmissor, tranquilo? O que ele está fazendo aqui, no caso do receptor, ele está verificando se a paridade está correta. Vamos olhar aqui então. Então, quais são os bits? Ó, 1, 0, 1, 0. Então, vamos colocar ali. Eu tenho aqui uma quantidade par de bits 1. Então, qual vai ser o bit de paridade? Vai ter que ser 1 para que o grupo ele tenha uma quantidade de 1 ímpar. Vamos no segmento aqui. Agora, o P4. P4 é tranquilo, né, gente? Porque, além dele, ele só vai verificar esse bit aqui, ó, onde eu tenho 1 nessas posições. Tranquilo? Então, quais são os bits? 1, 0. Então, coloca ali, 1, 0. Agora, a quantidade de bit 1 aqui é ímpar. Então, qual vai ser o bit de paridade? Vai ser 0. Beleza. Então, eu cheguei nesses resultados aqui, ó. 0, 1, 1, 1. Isso significa dizer que o bit incorreto está na posição 0, 1, 1, 1. Vamos verificar? Ó, aqui está dizendo que é 0. O que saiu lá do transmissor? Saiu 1. Então, de fato, está incorreto. Então, o que vai ser feito? Vai ser corrigido colocando o bit oposto ao que está incorreto. Beleza, gente? Conseguiram entender, pessoal? Tá tranquilo? Maravilha, gente. Agora, um exercício, né? Envia esse código de Hamming para o receptor, beleza? Chegando no receptor,
verifica se ele está correto ou se ele está incorreto, né? Pausa o vídeo e tenta você fazer. Só lembrando que o transmissor utilizou paridade par. Então, o receptor vai ter que usar a verificação do código de Hamming utilizando paridade par também, beleza? Pausa o vídeo e tenta fazer. Conseguiu fazer? Então, vamos ver se as nossas respostas vão bater? Maravilha, gente. Então, posicionando os bits, ok? E vamos agora formar os grupos, né? Vai ser utilizado no receptor a paridade par, ok? Vamos lá, então. Esse aqui, ó, 1, P1. Então, ele vai pegar esse bit aqui, ok? O bit que está nessa coluna, o que está nessa, o que está nessa e o que está nesta, beleza? Quais são os bits? 0, 1, 0, 1, 0. Então, coloca lá. 0, 1, 0, 1, 0. Já que é bit de paridade par e eu tenho a quantidade de bits 1 par, então o bit de paridade vai ser 0, ok? Agora, P2 vai ser aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Quais são os bits? 0, 1, 1, 1. Então, coloca lá. Ó, bits 1s, quantidade ímpar. Qual vai ser o bit de paridade? 1. O que ele está te dizendo? Ó, tem erro, tá? Verificação de P2 incorreta. Tranquilo? Agora vamos para o P3. Aqui, ó. Então, vou verificar todos os bits onde na posição binária eu tenho o bit 1 nessa posição aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ok? Quais são os bits? 1, 0, 1, 1. Então, colocando esse grupo ali, eu tenho aqui ó, uma quantidade, ele formou uma quantidade de 3 bits 1, ou seja, quantidade ímpar de bit 1. Qual vai ser o bit de paridade? 1. Tranquilo? Ou seja, verificação incorreta. Vamos agora verificar o P4, né, pessoal? Né? No caso, ele vai verificar essa coluna aqui e vai verificar esta coluna aqui. No caso, 0, 0, né? São os bits aqui que estão nessas colunas. Qual vai ser o bit de paridade? Bit de paridade, 0. Beleza, gente. Cheguei nesse resultado. O que ele está me dizendo? Que na posição 0, 1, 1, 0, existe um bit que está incorreto. Se você for verificar na posição 0110, que é a posição 6, ó, chegou aqui bit 1. O que saiu do transmissor? Saiu bit 0. De fato, existe o erro, né? Houve ali uma sobrecarga, sei lá, houve um ruído elétrico, né? Teve uma flutuação na tensão ou na corrente elétrica que mudou o nível lógico, né? Então, sabendo qual é a posição que o bit incorreto se encontra, então ele vai mudar para o bit oposto, fazendo assim a correção do código. Agora sim, bateu exatamente com o que saiu daqui, beleza, gente? Pessoal, agora eu gostaria de falar para vocês sobre a diferença de paridade par e de paridade ímpar. Por que um transmissor e um receptor eles não podem ter paridade diferente? Vamos pegar um exemplo desse código de Hamming aí, que esse transmissor construiu. Ele utiliza a paridade par. Então, ele vai fazer o envio lá e chegou aqui, ó, né? Se vocês olharem aqui, ó, de fato, não chegou, não teve nenhum erro. Chegou exatamente como saiu. Porém, o receptor, ele utiliza paridade ímpar. Vamos fazer a verificação da paridade? Só para vocês verem uma coisa. Só lembrando que não tem erro, beleza? Vamos lá. Vamos verificar primeiro o P1, né? Então, vai pegar o bit dessa posição, o bit dessa posição, dessa e dessa. Tranquilo? Então, qual grupo que ele formou? Ele formou aqui, ó. Esse grupo aqui. Ele tem uma quantidade par de bit 1. Então, qual vai ser o bit de paridade? Vai ser 1. Agora, vamos verificar o bit 2. Só para vocês verem, ó. Então, eu vou pegar os que está nessa posição, nessa daqui e nessa daqui, certo? Então, quais são os bits? Ó, 1, 1, 1, 1. Né? Quantidade par de bits 1, então bit de paridade vai ter que ser 1, ok? Agora, P3 vai ser essa coluna, né? Que é ele mesmo, aqui, aqui e aqui. Quais são os bits dessas colunas? 0, 0, 1, 1. Então, coloca lá, 0, 0, 1. Também é um grupo com quantidade par de bit 1. Qual vai ser? Bit de paridade vai ser 1. Né? Mais uma verificação incorreta. Agora, o P4, né, pessoal? Que vai ser esse daqui e esse daqui. Quais são os bits? 0, 0.
Então, quantidade de par de bit 1, ali também o bit de paridade vai ter que ser 1. Maravilha. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tem erro no código, mas não tem. E além do mais, olha o problema que deu. Ele está me informando uma posição aqui, ó, 1. Essa posição não existe, gente. Só vai até aqui, ó, 1001. Ou seja, essa posição aí que ele está informando, ele está dizendo que o bit da posição 15 está com erro. Só que esse código aqui, ele só tem 9 bits, ele não tem 15 bits. E pode acontecer também, pessoal, sabe o quê? De às vezes chegar o código com erro e ele dizer que não tem erro. Às vezes pode chegar com erro e ele dá a posição errada do erro. Então, por isso, pessoal, que tanto o transmissor como o receptor, eles precisam ser construídos utilizando paridade par, ok? Para detecção e correção de erro. Pessoal, o vídeo é isso. Esse aqui é o último vídeo da sequência de 3 vídeos que eu falei falando sobre código e correção de erro. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo se ele te ajudou, que você se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida desse assunto, coloca nos comentários, que assim que tiver um tempo, eu vou estar respondendo para vocês, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, bons estudos e tamo junto.